meus irmãos, boa noite. Como vai a igreja? Graças a Deus, tudo bem? Amém, meus irmãos. Eu tenho um verso só em todo o livro de Hebreus que eu quero compartilhar com vocês. E eu pesquisando, eu vi em todo o livro de Hebreus, o autor que é desconhecido, ele trouxe o pensamento dele a respeito de um paralelo entre Jesus, os anjos, os profetas, Moisés e os sacrifícios feitos pelos sacerdotes. O autor de Hebreus, ele focou o ensino dele para aqueles irmãos que receberam a Cristo e estavam vivenciando circunstâncias muito difíceis. Então ele foi desenvolvendo um ensino para trazê-los novamente à fé em Cristo. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque eles estavam sendo perseguidos, como hoje nós somos perseguidos, né? Os nossos inimigos nos perseguem, né? Se nós formos olhar o mundo, em outras nações, como são perseguidos os nossos irmãos, mundo afora. Fora o nosso inimigo espiritual, existem nações que matam aqueles que creem em Cristo. E esse verso está no capítulo 13, verso 8, que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus é superior às nossas lutas, Jesus é superior às nossas necessidades ou sonhos, e nós temos essa graça de nós sermos templo do Espírito Santo, sermos conduzidos, sermos orientados pelo Espírito Santo de Deus. E isso é uma bênção, nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós como igreja, nós temos vivenciado experiências nas nossas vidas pessoais, dentro da nossa família, né? Como ele tem orientado a gente, ele tem se manifestado, e eu tenho visto o quanto o Senhor, dentro dessa igreja, tem feito a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Tem disposto o nosso coração para interceder, para ir às nações, tem nos dado oportunidades, como o próprio autor falou a respeito desses irmãos que criam em Cristo. E eu sei que nós estamos em uma igreja onde o Espírito Santo tem falado ao coração, e eu quero dizer algo muito particular que eu ouvi há algumas semanas atrás. Estava Davi, ministrando a palavra aqui, e ele mencionou que a filha dele, a Bia, perguntou para ele: pai, como que se prega a palavra? Como que se ensina a palavra? Eu quero dizer para vocês, como pais, ensinem a Bia, porque o Espírito Santo vai se valer, vai desafiar vocês, e ela vai testemunhar aqui na igreja. É o Espírito Santo, né, que faz a obra, e ele transforma vidas. Eu mesmo testemunhei para ela. O Senhor me deu a oportunidade de pregar a palavra na televisão argentina. Falei na rádio em espanhol. Eu mesmo, esse cara que quase que trava, que não consegue falar, gagueja bastante. O Senhor fez isso na minha vida, me surpreendeu. E Ele tem feito isso, na minha vida. E eu sei que Ele está fazendo as coisas no nosso meio. Está preparando pessoas para viverem desafios missionários, desafios ministeriais. O autor de Hebreus aconselhou a eles crerem, porque o Espírito Santo faz isso na nossa vida. Creia que a oração voltada para os seus filhos, voltada para o seu esposo, para a sua esposa, vai surtir um efeito tremendo na igreja onde Ele plantou vocês. E eu creio que Ele vai levar pessoas às nações. Eu creio isso. Amém, igreja?
eu gostaria que nós ficássemos, sabe, de pé, e eu quero declarar esse versículo sobre a tua vida como igreja. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não esqueceu de ti. Ele tem ouvido a tua oração e Ele vai responder, Ele vai fazer milagres na tua vida. Eu quero orar pela igreja, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que tu nos tornaste templo do teu Espírito Santo. Eu creio, Senhor, e eu tenho visto, Senhor, a transformação que teu Espírito Santo tem feito na vida dos meus irmãos. Obrigado, porque eu sei que tu tens desafiado eles têm crescido, eles têm aprendido de ti, eles são teus, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por essa noite. Te agradeço, Senhor, porque eu creio que tu farás muito mais, porque eu sei que tu és o mesmo ontem, Senhor Jesus. Tu és o mesmo hoje e eternamente tu serás, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa noite, pelo que tu tens feito, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que bom que você veio, que bom que você escolheu estar na casa do Senhor nesse dia. Que o Senhor te recompense, que venha o galardão do Senhor sobre todos aqueles que vão buscar o Senhor hoje nessa noite. É palavra do Senhor. Gostaria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 24. 1 Coríntios 9, a partir do 24. Eu vou ler aqui na Almeida, Revista e Atualizada. Depois eu vou pedir se alguém tiver outra versão. Diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quem tem outra versão? Eu quero o 27. Antes subjugo meu corpo, eu reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Que sério isso. Eu separei aqui na versão também na linguagem de hoje, o 27 diz assim: eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. E na King James, atualizada, esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Gente, é muito forte esse texto. Já imaginou, Davi, a gente pregar para os jovens, para os adolescentes, Davi, e chegar no fim da nossa trajetória e a gente ser reprovado? Por quê? Porque talvez a gente se desviou,
deixou alguns princípios lá para trás. Nós precisamos vigiar. Eu até compartilhei quinta-feira, né? Eu comecei a compartilhar alguns textos, versículos, né, da palavra de Deus nas redes sociais, querendo propagar o evangelho. Não minha ideia, minha opinião. Eu gravo, eu falando o texto e deixo uma mensagem. Gente, como a gente é provado naquilo que a gente prega. É fácil a pastora Karine pegar o celular. Confia no Senhor, espera por Ele com paciência. Aí está lá a pastora Karine passando os perrengues, isso e aquilo. Eu tenho que esperar no Senhor também. Eu preciso confiar. Eu passo essa mensagem, mas eu também preciso viver essa mensagem. E como é fácil, querido, a gente se perder ou perder o foco. Quando o Senhor fala lá na palavra, Apocalipse, aquela carta para as igrejas, o Senhor conhece as nossas obras, o Senhor conhece, só que o Senhor também diz, volte ao primeiro amor. Volte à prática das primeiras obras. E engraçado esse modo de falar, que ele está falando para uma igreja. Ele não está falando para quem está lá no mundo. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre algo que não precisa abrir, mas Eclesiastes 7:8 diz que o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. Ou, o fim das coisas é melhor do que o início. Querido, talvez você começou a tua vida, você aprontou muito, mas o que vai contar para o Senhor é como você vai terminar os seus dias. Se você vai estar na presença dEle. Melhor é o fim das coisas do que o começo. E agora, nós vamos refletir, queridos, sobre pessoas na Bíblia que começaram muito bem, mas em algum momento da trajetória se desviaram. E nós precisamos trazer isso como um temor no nosso coração. Como Paulo disse ali em 1 Coríntios 9, nós temos que correr essa corrida. Todos estão correndo, a gente tem que correr como se, eu tenho que ganhar, a gente tem que se esforçar. E ele diz, eu estou falando isso para que não chegue lá no fim, eu que preguei a muitos, eu mesma venha a ser reprovado. Então, tem algo, querido, que nós precisamos refletir na nossa vida, nas áreas de atuação do nosso ministério. Se nós não estamos perdendo, às vezes, o foco, estamos dando aquela... O Senhor diz, maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Querida, só para você entender como é fácil a gente estar na igreja, mas ao mesmo tempo a gente às vezes está dando aquela... Não, hoje em dia, João Pedro, com as mídias da igreja, filmaram uma ministração e estava a pessoa lá ministrando e era um louvor de adoração. Adoração a Deus, santo, e declarava coisas para o Senhor. E a câmera filmou o tecladista. E quem estava fazendo aquela mídia, né, era responsável por aquela filmagem do culto, não teve a intenção de filmar certa coisa. Só que quem estava acompanhando aquela, sei lá se era uma live, falou, gente, nada pessoal, Davi, mas era o tecladista. Nada pessoal. Estava aqui e tocava. O celular estava aqui embaixo, passando o jogo da Copa.
Só que você imagina para o coração de Deus o quão sério é isso? A gente dá risada, porque foi engraçado, porque nem o cara da mídia, ele filmou tocando. Aqui embaixo estava dobradinho, passando o jogo da Copa. Como eu posso estar na casa de Deus? Como eu posso, como Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração às vezes está longe. Às vezes o coração está longe. É muito fácil, vamos dizer que hoje eu vou ministrar um louvor aqui. Aí eu estou aqui e estou me entregando e estou adorando a Deus de todo o meu coração. Mas daí o dia que eu não estou na escala, vai estar a irmã Suzane aqui, aí vou estar eu aqui. Na hora do louvor, conversando, vendo o celular. Não estou sendo encontrada pelo Senhor, como o Senhor diz, o Senhor está a procurar verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É fácil a gente se perder. É fácil a gente se perder. Quando é a minha vez, eu estou aqui, e me ajoelho, e me entrego, e me prostro. Aí, quando eu não estou na escala, tanto faz se eu vou adorar a Deus de todo o coração, não estou na escala. Está entendendo como é sutil? Estou dando aqui exemplo bobo, mas é sutil. É sutil. E o Senhor quer trazer esse alerta, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você temer a Deus, tiver esse temor, essa reverência a Ele, a sua vida vai ser abençoada. Vamos abrir. Na verdade, eu vou só comentar com vocês, primeiro, um rei, só para vocês verem como começou bem, e depois nós vamos usar de exemplo, vamos abrir a Bíblia. Mas, por exemplo, o rei Saul, começou bem? Começou bem. Foi escolhido ali de Deus? Foi. Começou como um líder humilde, vitorioso, terminou como? Desobedecendo a Deus. Tomado de inveja porque perseguia. Quando ele foi repreendido, ele não reconhecia de imediato o seu erro. E depois você vê textos até ele recorrendo a práticas ocultas, invocando espíritos. Salomão começa sua vida pedindo sabedoria a Deus. Construiu o templo, terminou sua vida como? Adorando ídolos. Permitindo que o seu coração se afastasse do Senhor. O Senhor falou, não case com essas mulheres que não me adoram. O que acontece se você vai ver a história de Salomão? Todas as mulheres que ele casava adoravam outros deuses. Gente, ele acabou a sua vida adorando outros deuses. Gente, eu quero terminar minha vida bem. Eu quero terminar a carreira que me foi proposta. Firme com Jesus. Não sendo reprovado, reprovada. Então, nós precisamos vigiar. E isso, gente, a história de Salomão tem 1 Reis 11, mas não precisa abrir. Eu quero ver com você agora sobre o rei Joás. Esse eu quero que você abra. 2 Crônicas 24, a partir do 1 ali. 2 Crônicas 24, a partir do 1. Vai dizer o 1 que tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Fez o que era reto.
Aí vai dizer, por exemplo, pula para o verso 18. Aconteceu situações, e daí diz no 18: deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. 19. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. E, querido, o 21, conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Esse profeta foi apedrejado. E vai continuar a história, querido, só que o Senhor veio depois com juízo. Veio com juízo. Ó, se você ver o verso 22, assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. E antes de findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo desposo remeteram ao rei de Damasco. 24. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. E quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos, por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito e morreu. Querido, é a história de um rei que começou fazendo o que era reto perante o Senhor. Só que em algum momento da vida há um desvio de conduta, não se começa mais a observar os mandamentos do Senhor, não tem mais temor, e coisas começam a entrar, idolatria, que hoje, se nós formos falar o que é hoje a idolatria, não é só uma imagem de escultura. É tudo aquilo que pode tomar o lugar, a primazia, o primeiro lugar de Deus nas nossas vidas. Então, ele foi um rei que começou bem, mas terminou muito mal. E agora abre 2 Crônicas 14. 2 Crônicas 14. A partir do 2 ali, o 2 e o 4. O 2 e o 4. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. E olha o 4. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Ou seja, ele era aquela pessoa que falou: ô, Rosana, vamos buscar Deus, Rosana. Fernando, vamos observar os mandamentos do Senhor. Ou seja, ele era aquele que ainda falava para as pessoas: vamos buscar Deus, vamos orar, vamos jejuar. E ele, se você ler no capítulo 14, ele destruiu altares pagãos. Até sobre a sua mãe ali, ele exerceu uma autoridade. Acho que é Maaca, sua mãe. Enfim, gente, ele era uma pessoa. E vai dizer no versículo 11 que ele clamou ao Senhor. Quando veio um exército muito grande contra ele, ele clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, 2 Crônicas 14, 11, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha.
entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos. Olha só, em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E no 12 diz, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Um rei que diante de uma adversidade, a primeira coisa que ele fez, clamou ao Senhor. Só que daí, queridos, vai para o capítulo 15 de 2 Crônicas 15. Eu não sei se o Senhor estava já sondando o coração de Asa, porque o Senhor sonda, né, nossa mente, nosso coração. E aí, versículo 1 e 2 diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa. Quem que era Asa? O rei, que estava fazendo tudo correto. O rei que estava fazendo a limpa na casa do Senhor, tirando ídolos, altares. Diante de uma batalha, ele invocou o Senhor, clamou, pediu ajuda do Senhor. E agora ele recebe uma mensagem através de um mensageiro do Senhor. 2. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Como é fácil, às vezes, a gente dizer, o Senhor é contigo. Na verdade, a gente tinha que dizer, o Senhor é contigo, enquanto você está com ele. Como é fácil a gente confiar, às vezes, no nosso próprio braço, quando tudo vai bem. Vou usar de exemplo aqui o Rodrigo Aleixo. Imagina, esse cara todo mês me posta a foto que bateu, né, Rosana? Parece TBT, aquele hashtag TBT que lembra, mas não, todo mês é novidade. Todo mês o Rodrigo Aleixo bate o recorde lá de 1 milhão de vendas lá no consórcio, né, Rodrigo? Imagina se um dia ele se esquece que é Deus. Que não é a voz bonita dele, o topete arrumado, que não é isso. É a graça do Senhor. E se ele é fiel com Deus, ele pode fazer prova do Senhor cada mês. Deus vai abrir janela do céu, derramar bênção sem medida. Que Deus é um Deus de propósito, de princípios, de mandamento. Mas como é fácil a gente... Por que eu estou dizendo isso? E eu falei dele porque ele posta, né, publicamente, né, Rodrigo? Ele posta publicamente, né, que ele ganhou o prêmio e ele louva e agradece a Deus sempre. Mas como é fácil. Gente, permaneça fiel ao Senhor. Gente, chega às vezes aos meus ouvidos do pastor Rodrigo. Pessoas que estavam muito bem enquanto estavam na presença do Senhor. Foi desviar, e é sutil desviar. Você acha que a pessoa está no mundão? Não está. O que começa a acontecer? Só que assim, o inimigo é tão sujo que não é de imediato que acontecem as coisas. Por quê? Porque é como se o inimigo quer... Ó, tá vendo? Você está mais desleixada aí com Deus, mas continua as coisas prosperando. Até vem o tombo. E vem de repente.
Fica com o teu coração firme no Senhor. A Cal, falar da Cal também, que ela publica e está lá na internet. Festival de Fatias. Oh, glória a Deus, um sucesso. Vai gravar um stories, tá lá o louvor, né, Cal? Louvando a Deus. Imagina o dia que a Cal pensar, não, é porque meu bolo é gostoso, não sei o quê. Amém, temos que dar o nosso melhor. Mas, gente, como é fácil, às vezes, o coração se desviar. Como é fácil se desviar do propósito e deixar que venha um orgulho e achar que da própria... Não, querido, nós dependemos do Senhor. Seja quando tudo vai bem, eu continuo dependendo do Senhor. A gente não depende do Senhor só quando a gente está lá no fundo do poço. Quando tudo está bem, você continua dependendo do Senhor. E você tem motivos para louvar, para agradecer. Glória a Deus. Mas, querido, veio essa palavra para o rei Asa. O Senhor está com você. Enquanto você está com Ele. E quantas vezes as coisas vão indo bem? Ai, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. A questão não é Deus estar com você, a questão é você está com Deus? Isso é forte, né? Porque é como se... Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. É como se eu posso ir para onde eu quiser, Deus está comigo. A questão aqui que o profeta foi falar Ele está com você, enquanto você está com Ele. E eu pergunto, você está na presença do Senhor? Cada dia você se coloca na presença do Senhor? Nessa intimidade, nesse relacionamento com Deus, em oração, com a palavra. Domingo passado tivemos uma palavra tão abençoada pelo pastor Rodrigo. O temor, a palavra de Deus, né, pastor Rodrigo? A palavra. E a gente tem que ter esse temor. Eu preciso estar com Deus para Ele estar comigo. E se eu o deixar, Ele vai me deixar. É o que está escrito. E aí, veio essa palavra, um alerta. Aí eu separei, porque eu quero só resumir, tá? Mas, se você ver ali do 12 até o 15, ali de 2 Crônicas 15, vai dizer que eles fizeram uma aliança com todo mundo. Vamos buscar Deus? Vamos! Vamos jejuar? Igreja, 2 de julho começa o jejum. Vamos jejuar? Vamos. E começou. Vamos. E vamos fazer aliança. Vamos então buscar Deus, porque se a gente buscar Deus, Ele vai estar com a gente. Aleluia! Aleluia! E daí, Judá se alegrou e todo mundo fez esse voto. Olha só o 15, todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor e por eles foi achado e o Senhor deu paz por toda a parte. Só que daí, às vezes a gente está assim, desfruto no tempo de paz, não tenho nenhuma batalha, nenhum perrengue. Aí minha vida de oração, já aquela oração fervorosa, de luta, de guerra, de arreda Satanás, já está assim. Amém, obrigado por esse dia, amém, Senhor Jesus. Aí eu me esqueço que o mundo espiritual é real, aí eu começo a baixar a guarda, porque, cara, meu saldo na conta está positivo. Vou fazer meus investimentos, não vou nem mais ofertar e dizimar na casa do Senhor, porque, não sei, está tudo indo bem. Aí começa algo perigoso. Só que, gente, eu tenho tanto orgulho de umas ovelhinhas aqui, não vou citar nomes, mas a pessoa vai saber de quem que eu estou falando. Já viu uma pessoa testemunhar para o cliente que está devendo? Testemunhou do dízimo e das primícias, para ver se ajuda o cliente.
a prosperar na vida. A pessoa deve 20 mil reais. E ele testemunhou como Deus transformou a vida dele, as finanças dele, ele sendo fiel ao Senhor, dando a primícia e dizimando. Aí a pessoa ficou assim. Deus abençoe que esse cliente pratique, prospere e pague o que está devendo. Mas, queridos, às vezes nesse tempo de paz é perigoso. Porque eu vou te dizer uma coisa, Deus quer você no altar. Se você não vem de coração para o altar, às vezes coisas também podem acontecer para ver se você volta a estar no altar do Senhor. Então é melhor a gente estar no altar de Deus. Quando tudo vai bem, Ele me tem, eu tenho a Ele. Ele tem a minha devoção, Ele tem o meu tempo. Aí, Asa desfrutou desse tempo de paz. Todo mundo se propôs e fez aliança de buscar o Senhor. Só que daí aconteceu uma nova batalha, um outro inimigo queria vir contra ele. E aí você vai para 2 Crônicas, agora pula o capítulo para 16. Abre aí. Aí, eu vou resumir. Nós vamos ler a partir do 7, mas só para você entender. Ele fez, não sei se tem algum título aí, o 16. Isso. Ele vai fazer uma aliança com esse rei da Síria. Quando Baasa, o rei de Israel, ameaçou Judá, Asa, gente, você também vai... Cara, ele não buscou a Deus. Você acredita? Ele não buscou a Deus. Ele não buscou a Deus. Em vez disso, ele pegou ouro e prata do templo e quis fazer tipo um suborno, um tratado com o rei da Síria para que rompesse a sua aliança com Israel. Só que, gente, o Senhor está de olho em nós e Ele não quer que ninguém se perca. E Ele sempre na nossa vida vai mandar alguém, um mensageiro dele, para te dar um alerta. Deus vai te dar essa chance. Não foi assim com o rei Joás? Só que ele não quis. Mas Deus sempre, quando a gente está assim, Deus manda alguém falar com a gente. E cabe a nós se despertar. Olha o que diz 2 Crônicas 16, a partir do 7. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes? Gente, aqui está falando lá do capítulo 14, aquela outra batalha. Não foram os etíopes e os líbios, grande exército, porque se você ver lá no capítulo 14, era 1 milhão. Era 1 milhão de pessoas daquele exército. E líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros. Porém, tu, confiado no Senhor, Ele o entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente, o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. E no 12 vai dizer ali, ó, no 39º ano, ele caiu doente dos pés. E nessa doença, ele não recorreu ao Senhor, mas ele confiou nos médicos. E depois ele morreu. Gente, não tem coisa grandiosa que você passou,
um perrengue, uma luta, e você confiou no Senhor e o Senhor te deu vitória. Como que agora você não vai recorrer ao Senhor? Só que assim é fácil a gente falar. Só que às vezes na nossa vida, eu digo, qual que é o primeiro recurso que você busca? Isso revela se a gente está buscando ao Senhor. Qualquer situação que acontece, por mais que a gente tenha que, às vezes, até ir no médico, né? Mas até nisso, né, Thaís? A gente coloca na presença do Senhor, Deus faz pular da fila. Queridos, essa palavra é para trazer aquele alerta, aquele temor. Alguém que começou muito bem. E agora ele não recorreu, a cabeça dele funcionou assim. Que tratado, que acordo que eu posso fazer para aliviar para o meu lado? E ele foi repreendido porque ele não buscou o Senhor. Talvez o Senhor desse essa instrução para ele, mas essa instrução não veio do Senhor. Então eu quero dizer para você, guarda o teu coração. O que você tiver que enfrentar, o que você estiver passando, recorra ao Senhor. Querido, nós vivemos dias de muitas doenças. Não sei se eu falo doenças ou coisas psicológicas, né, pastor Valdir? É tão fácil eu pegar e marcar e ir num psiquiatra. E ser dopada de remédio. E se eu fizer isso sem primeiro orar ao Senhor, eu vou estar confiando no médico e não vou estar confiando no Senhor. Se o Senhor me der a instrução para eu ir, eu vou. Como eu já contei aqui, já fiz terapia, já fui em psicóloga cristã, que também você vai em alguém que é cristão. Vai falar dos teus dilemas, das tuas coisas, para quem não entende nada de Deus? Se liga também. Procure uma psicóloga, um psicólogo cristão. Mas, querido, nós precisamos colocar a nossa vida. Senão, nós vamos ser... Às vezes, a gente é pressionado em alguma coisa que a gente está passando, ou às vezes você pensa, poxa, mais uma luta, sim, mas se você buscar a Deus, vai ser mais uma vitória. E assim é a corrida do cristão, querido. Você tem que correr como alguém que vai alcançar o prêmio. Não aquele que vai ganhar prêmio de participação. Não aquele que vai estar lá só troteando, vendo os outros dando o melhor. Hoje tem a medalha, né? Todo mundo que faz uma corrida tem a medalha. Mas o que Paulo quis dizer aqui em 1 Coríntios 9, que é o texto que a gente leu no início, ele fala sobre a corrida cristã. Você tem que correr como se fosse só você ganhar o prêmio. Não que você não vai falar do evangelho. Ele quis dizer essa atitude que você tem que ter vontade de chegar lá e ganhar a coroa incorruptível. E às vezes a gente está vivendo, não é? É só comigo? Às vezes a gente está vivendo nossa vida cristã, em banho-maria, sei lá. Eu sou luz? Vós sois a luz do mundo. Eu sou luz? Não, mas eu levanto o meu dia, eu vivo, mando as crianças para a escola. Às vezes a gente está vivendo sem fazer a diferença. Às vezes a gente está vivendo nossa vida só esperando o dia da morte chegar, sem fazer a diferença, sem tocar a vida de alguém. Queridos, e parece simples, né? Eu tinha esse propósito no meu coração que quando terminasse um quartinho lá em casa, que eu fiz um quarto de visita e fiz uma bancada de escritório e tal. E no dia que o marceneiro terminou, eu falei, hoje que eu vou gravar meu primeiro vídeo, que eu quero anunciar, isso é de mim, eu quero anunciar. Aí eu falei, eu não vou esperar estar pronta, com o cabelo lavado, escovado, maquiada, eu vou gravar do jeito que dá mesmo, eu quero compartilhar. E eu falei para o meu esposo, eu falei, amor, gravei, como que selando um propósito que eu tinha, eu com Deus, que quando aquele espaço ficasse pronto, eu queria divulgar. E, querido, como diz o pastor Rodrigo, nós vamos estar, né, o SECAP, né,
Centro de Capacitação dos Escolhidos. Querido, a quantia de vídeo que talvez você reposta, de coisas nada a ver, coisas às vezes engraçadas, coisa de política, se você repostasse alguma coisa bíblica, um versículo, um texto, algo, querido, eu comecei despretensiosamente. Eu nem tenho muitos seguidores e nem estou nem aí para isso. Aí, na primeira semana que eu compartilhei, até a Cal mandou um print, né, para mim. Olha, pastora, a minha cliente, porque a Cal repostou aquela palavra e daí uma cliente chamou ela lá no, como é que fala? Lá no direct. Eu nem sei essas coisas, gente. Lá no direct. E daí falou, ai, como essa palavra falou comigo, não sei o que lá. A Cal quis compartilhar comigo. Foi gostoso porque dá aquele... E no mesmo dia uma outra pessoa falou, pastora, olha só, minha prima compartilhou e não sei o que lá. E querido, vai chegando para as pessoas. Então, às vezes, a gente precisa, sabe, ter um pouquinho mais de senso quem a gente é aqui nesse mundo. Fazer a diferença, ser sal, ser luz, transmitir uma mensagem. Essa palavra veio, queridos, primeiramente para mim. Como eu disse, teve domingo passado, meu esposo sabe. Eu estava numa angústia, que eu nem sabia dizer por quê. Aí ele, o que foi? Aí eu comecei a chorar, eu falei, uma vontade de chorar, um negócio, e eu fui falando para ele umas coisas assim que estavam no meu coração, mas não com ele, referente à minha vida, à minha família, coisas que aconteceram, enfim. E aí eu falei. Mas eu falei, olha, eu preciso desabafar. Mas eu vou orar ao Senhor e eu sei que tudo vai ficar bem. Então, a palavra que eu estou compartilhando, o Senhor está me provando para eu viver essa palavra. Eu preciso compartilhar. Confia no Senhor, Thaís. E também vivendo meus dilemas e dizendo para mim mesma, confia no Senhor. Só que eu quero dizer, a gente precisa viver a nossa vida com mais propósito, honrando a Deus. Essas pessoas que nós lemos aqui, Saul, Salomão, Joás, o rei Asa, começaram bem, mas em algum momento eles permitiram que outras coisas adentrassem o coração. E eu quero trazer esse alerta para você. Não esfria na oração. Tem um versículo, não vou saber a referência, mas o Senhor fala, sede fervorosos. Oração. Vai começar o jejum. É fácil dizer, jejum, para que jejuar? O Senhor Jesus falou que nós temos que jejuar. Quando a gente jejua, a gente está mortificando a nossa carne. Quando você consegue dizer não para aquele alimento, aquele doce, aquela carne, você está treinando o teu espírito também para dizer não para o pecado. E eu quero só te lembrar que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E o Senhor continua falando na palavra que Ele vai nos apresentar uma noiva sem ruga, sem mácula, sem mancha. Então, enquanto você tem fôlego de vida, é hora de consagração, igreja. É hora de consagração. Mas está tudo bem na minha vida, está tudo prosperando, o saldo da minha conta bancária está tudo ok. O rei Asa também desfrutou do tempo de paz. Também. Como é fácil a gente deixar a vida de oração, a vida de devoção ao Senhor. Talvez você está aqui, talvez você nunca não pegou tua Bíblia essa semana. E eu quero dizer, ainda é tempo de você se renovar na presença do Senhor. Ainda é tempo de você colocar a tua vida no altar do Senhor. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Você está vivo, tem fôlego aí? Ainda é tempo. Você que já ministrou temas e situações
e está vivendo agora um conflito, ainda é tempo. Não seja, Paulo diz, olha, eu não quero ser daquele que prega, e no fim preguei, ajudei, né, pastor? Ajudei. E quando vê eu vou ser reprovado? Querido, ainda é tempo. E para encerrar, tem um texto que eu quero ler com vocês. O último texto, abre em Ezequiel, aí vamos encerrar, capítulo 18. A partir do verso 21. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, está falando de quem aqui? O perverso. Tem alguma outra versão que fala outro nome? Ímpio. O perverso, o ímpio. Então, está dizendo aqui, ó, se o perverso, o ímpio, se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. Daí na minha diz ponto e vírgula, não será morto. Só para dizer, ó, vai viver, não vai ser morto. Mas daí, ó, 22. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Oh, glória a Deus, aleluia por isso, né? Glória a Deus. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Aí olha só o 24. Mas, desviando-se o justo. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso. Acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Pensou a vida inteira você sendo um justo na presença do Senhor, atos de justiça, aí no final você se desvia. Diz que não se fará nem lembrança dos teus atos de justiça. Porque o que vale é o fim. O que vale é o fim. Você pode a vida inteira ter sido uma pessoa boa. No final se desviou. Ainda bem, nem é minha palavra, né? Palavra do Senhor. Quem está em conflito aí, questiona o Senhor. Agora vai para o 29. Ouça. Verdade. 29. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Talvez você pense assim, Senhor, mas não é justo. Não é justo. Foi fiel a vida inteira e só no final deu aquela desviadinha. Não é direito o caminho do Senhor. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Vou ler de novo essa parte B do 30. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes,
e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Você recebe essa palavra? Queria que você fechasse os seus olhos. Não deixe nada te distrair agora. Se o celular te distrai, deixa o celular de lado. Cara, um alto preço foi pago pela sua vida. Você é um escolhido do Senhor, uma escolhida de Deus. Você tem um chamado. Só que o Senhor nos fala nessa noite para a gente avaliar a nossa própria vida. Se às vezes a gente não está correndo essa corrida que nos foi proposta, de qualquer maneira. Talvez você só pense, só quero o prêmio de participação. E você viu que Paulo diz em 1 Coríntios 9, corra de maneira que alcanceis o prêmio. Corra, se esforce, esmurre o teu corpo, ele diz. Para que nada nessa vida, nada na tua carne, nada venha te impedir de chegar lá. Então, se tem coisas ainda na tua vida para ser tratado, na tua personalidade, no teu jeito, é hora de você se colocar na presença do Senhor. Como um barro que pode ser moldado, maleável, formado num vaso lindo para a honra e glória do Senhor. Não seja aquela pessoa que talvez hoje você está aqui e você fala assim para mim, pastora, você nem imagina a luta que eu estou passando. E talvez você já pensou em desanimar, em desistir. Eu digo, essa palavra é para você, querido. Retoma o fôlego, retoma as forças hoje nessa noite. E com aquela garra, você fala, eu não vou desistir. Eu não sei o que pode parecer impossível para você. Eu quero só te lembrar que quando você clama ao Deus do impossível, Ele pode fazer aquilo que teus olhos hoje não conseguem enxergar. Mas o Senhor te convida a olhar pela fé. Pela fé, ande por fé, não por vista. Não deixe nada, querido. Não deixe as tribulações dessa vida, as preocupações dessa vida, sufocar a semente. Não deixe nada, nem se tudo está indo bem, também na tua vida, cuidado. Se coloque novamente na presença do Senhor, fala, Senhor, sem ti eu não sou nada. Coloque como aqueles anciãos, eles se colocavam e eles lançavam as suas coroas. Até naquilo que você é elogiado, que você é muito bom. Apresente ao Senhor essas coroas. E diga, toda a honra, toda a glória seja a ti, Senhor. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Sirva a Ele de todo o coração. Venha à casa do Senhor sempre com fome, com sede, não para bater o teu cartão, não para cumprir uma escala. Peça ao Senhor misericórdia. Se o teu coração tem que ser renovado hoje nessa noite, se o temor do Senhor precisa vir sobre a tua vida hoje nessa noite, e ter aquela consciência de que presença você está, diante de que presença. Uma presença gloriosa, uma presença santa. Que você seja renovado hoje nessa noite. Que você seja aprovado pelo Senhor. Naquilo que nós pregamos, naquilo que nós falamos para os outros. Não desista. Vamos buscar o Senhor. Que isso seja para nós primeiro.
que em qualquer necessidade, nós venhamos a buscar o Senhor em primeiro lugar. Ele seja o primeiro a ser buscado. Ele seja o primeiro a quem nós vamos recorrer. Até se você tiver que ir num médico, recorra ao Senhor primeiro. Diga: Senhor, vá na frente, porque minha vida está nas tuas mãos. E o médico vai ser só um instrumento. Realinhe a tua vida com o Senhor. Aquilo que foi perdendo o foco, aquilo que você foi se distraindo, aquilo que você acha que você veio assistir um culto, eu quero dizer para você que nós prestamos culto. Tem algo que você vai entregar para o Senhor aqui nessa noite. Tenha essa consciência. Tenha essa consciência. Senhor, eu oro agora pela tua igreja, Senhor. Que nenhum de nós se perca, Deus. Que nenhum de nós perca o alvo. Que nenhum de nós desvie o olhar, como a gente tem visto, Senhor. Pessoas que não querem mais estar na casa do Senhor. Estão vivendo suas vidas achando que tudo vai bem. Tem misericórdia, Senhor, dos filhinhos que deixaram a tua casa, Senhor. Tem misericórdia, Deus, daqueles que inverteram os valores. O Senhor diz, ó Deus, que aquele que amar mais seu pai, sua mãe, do que a mim, não é digno de mim. Ninguém pode estar no lugar do Senhor. Nenhum filho, nenhuma filha, por mais amado que seja do teu coração, você precisa colocar o Senhor em primeiro lugar. Amá-lo, renova o amor, Senhor. Renova o amor. Que o Senhor seja amado, o nosso desejado da nossa alma, Senhor. E que esse amor, essa chama, venha, Deus, contagiar outras pessoas, ó Deus, que vão ver a nossa vida, que vão ver nossa busca, que vão ver, ó Deus, as prioridades da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Não queremos ser daqueles que correm e no final vão ser reprovados. Tem misericórdia, Senhor. Tudo aquilo que tomou lugar no coração, no nosso coração, como ídolos. Oh, Senhor Deus, que caia por terra toda idolatria no meio do povo de Deus, Senhor. Que caia por terra tudo aquilo, Pai, que quer ocupar o teu lugar. Que o Senhor seja, Deus, o primeiro. Que o Senhor seja honrado, Senhor, com as nossas vidas, com os louvores, com a adoração. Que o Senhor seja honrado com as nossas primícias. Que o Senhor seja honrado quando trazemos ao Senhor aquilo que o Senhor nos abençoou da nossa renda. Quando trazemos ao Senhor reconhecendo que é bênção do Senhor. Oh, Deus, que o Senhor seja honrado no nosso tempo, na nossa dedicação. Oh, quando dedicamos tempo, quando fechamos a porta do nosso quarto para estar a sós com o Senhor diz, o Pai que te vê em secreto te recompensará. Oh, chama os filhos, Senhor, para este lugar, no secreto renova, ainda é tempo, se o teu coração estava esfriado, se o teu coração estava meio que longe, mas você vem na igreja todo domingo, mas você não tem essa intimidade com o Senhor, ainda é tempo, o Senhor quer revelar algo para você, que vai brilhar sobre ti a glória dele, e você vai ser instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Queira ser uma testemunha do Senhor, queira anunciar a sua palavra, queira ser alguém que testemunha do Senhor. Talvez você é uma pessoa de muitos amigos.
Mas se você parar para pensar as tuas últimas conversas, fale do Senhor. Fale da palavra que você meditou. Fale, testemunhe. Fale da palavra do Senhor. Pai, renova a tua igreja. Renova, limpa, Senhor. Limpa a mente, o coração das motivações erradas. Limpa, Senhor, do orgulho, quando somos repreendidos pelo Senhor, como esses reis mandaram até matar teus profetas, e a palavra tem fluído aqui do altar, Senhor, e pessoas têm rejeitado porque é o orgulho. E o Senhor diz: eu quero tanto te abençoar, eu quero tanto fazer teus dias mais leves e felizes. Se humilha, se humilha. Reconheça os seus erros. Reconheça onde você se desviou. Opera, Espírito Santo. Continua operando, Deus, na tua igreja. Porque eu sei que o teu Espírito, Senhor, é aquele selo. É o selo. Somos endereçados. Temos um destino. E que todos nós sejamos achados pelo Senhor em paz, em santidade. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, continua ministrando o que cada um precisa, Deus, nessa semana, ser ajustado, porque eu sei que a tua igreja é amada, é preciosa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você pode dizer amém, igreja? Você pode dizer que assim seja.